Bom, então, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, alunos e alunas da Administração Pública UAB Unitins. Sejam bem-vindas, Clarinda, José, Maria, Help, Cecília, enfim, todos que estou vendo, Valdir, Pastor Valdir, sejam bem-vindos e bem-vindas. Gente, é isso. Está mais perto do que longe a formatura de vocês. Espero que todos já estejam aí preparando suas roupas, já esteve mais longe, já venceram muitas etapas aí, e eu sempre digo a vocês, gente, é um dia por vez e já já a gente chega lá, tá? Já já o professor Danilo está sendo homenageado lá na turma, já está recebendo lá uma homenagem, já já todo mundo está chorando, e é isso. Professor Danilo, a palavra do senhor de acolhimento. Boa noite a todos e a todas. Todo mundo me escuta bem? Escuta. O professor Sérgio estava falando, né? Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer ao professor Sérgio. Já temos essa parceria desde o semestre passado, com disciplinas muito importantes para a formação de vocês. Mas puxando um pouco, professor, a responsabilidade para a sua disciplina, a disciplina de Direito Administrativo, no curso, em um curso de Administração Pública, ela é um verdadeiro divisor de águas, pessoal, né? Porque é esse direito administrativo que vai ajudar ou ser a principal força motriz a mover a coisa pública. Então, fiquem atentos, leiam com cuidado. Esse é um assunto, como muito bem lembrou o professor Sérgio, é um assunto recorrente, obrigatório em todo concurso público que envolva essa formação de vocês, mas não apenas essa formação, né, professor? Se, por exemplo, se você for fazer um concurso para nível médio do Tribunal de Justiça, vai ter lá noções de direito administrativo, né, obrigatoriamente. E não importa qual seja o cargo ou função que você pretenda fazer o concurso. Então, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos à disposição. Vocês têm meu contato de WhatsApp, mas eu peço encarecidamente, penhoradamente, que vocês olhem semanalmente o nosso sistema da plataforma A, que é onde nós encaminharemos todas as comunicações, e que quando você for acessar as aulas, por gentileza, utiliza o e-mail institucional, porque fica vinculado automaticamente à sua presença. Dito isto, professor, muito obrigado e um ótimo semestre a todos nós. Bora, povo, bora trabalhar, bora, pastor Valdir, bora que o tempo não para. Bora. Bora lá, Moisés entrou aí com o link da Aline. Vamos lá, Moisés, grande Moisés. Pessoal, então é o seguinte, sem perda de tempo, vamos para cima. É o seguinte, deixa eu falar para vocês, o professor Danilo já deu o norte, essa matéria é um divisor de água, tá? Então, a gente precisa levar ela, óbvio, todas as matérias com muita preocupação, mas a gente precisa estar muito focado, porque ela vai cair em concurso público. Dito isso, vamos começar esclarecendo algumas questões. Primeiro, vocês não estão no curso de Direito, tá? Então, doutrina, jurisprudência, essas questões não serão foco da disciplina. Porém, vocês terão que ter noções de direito administrativo, que é o que nós vamos estar trabalhando. Quais são os princípios da administração pública? Quais são os sujeitos da administração pública? Natureza jurídica, personalidade. Além disso, o que é uma autarquia? O que é uma fundação? Então, isso vocês precisarão dominar para que vocês façam toda essa apropriação. Nesse cenário, pessoal, já adianto para vocês, terminou a aula, já tem atividade. Tá? Tem atividade lá na rota, valendo meio ponto. Então, ficou dividido o seguinte, 0,5, 4 atividades e uma atividade valendo 1 ponto, tá? Acho que são 5 atividades, somando 4 pontos. Tá? Vocês vão somar 4 pontos, 0,5, e uma atividade que vai ser um fórum, tá? Que vai ser 1 ponto. Deixa eu compartilhar com vocês o slide. Então, vamos lá.
Vamos compartilhar o slide com vocês. Vamos lá. Vamos lá, rapidinho, vai aparecer aí para vocês. Pronto, já apareceu aí. Eu penso que já apareceu. Vamos lá. Pessoal, vou maximizar. Apareceu aí para vocês? Universidade aberta, Unitins, tudo? Sim, professor, apareceu. Perfeito. Então, vamos lá. Universidade aberta, bacharelado em administração pública, UAB Unitins, professor doutor Sérgio Roberto, e nós temos o nosso tutor EAD, professor doutor Danilo. Disciplina, Direito Administrativo. Essa primeira aula, Introdução ao Direito Administrativo. Então, qual que é o objetivo dessa aula? Vocês têm que sair daqui entendendo, né, o que é o direito administrativo, o campo de aplicação dela, identificar sujeitos que são envolvidos nessas relações jurídicas e administrativas, pessoa jurídica de direito, direito privado. Nós vamos dar uma introdução um pouco, tá? Depois, em outros momentos, a gente vai aprofundar mais, relacionar esses fundamentos, principalmente com a organização e atuação da administração pública. Gente, eu quero já trazer experiências para vocês, para que essa disciplina, além de teórica, ela se torne disciplina prática. Quem trabalha no estado do Tocantins, no governo do estado, tá? Eu não estou falando na esfera estadual. Você tem alguns sistemas, você tem um sistema que norteia processos, entre os quais a gente tem um sistema chamado SIGA. Tem o sistema SIGA, tem o sistema que também se chama SGD. Esses sistemas são alimentados por processos. O processo ele tem uma capa, ele tem uma sequência. Professor, por que você está falando disso? Porque justamente esses sistemas eles têm que estar vinculados à questão administrativa, em especial a própria questão do direito. Então, o direito administrativo ele é muito prático, tá? E a gente começa a nossa aula dizendo justamente isso. O que é o direito administrativo? O direito administrativo é um ramo do direito público que disciplina a organização e a atividade da administração pública. O que ele quer dizer com isso? O direito administrativo não é um outro direito. Ele é uma parte, uma ramificação, uma capilaridade do próprio ordenamento jurídico que se aplica à administração. De que forma ele se aplica à administração? Respira, devagar. Ele se aplica regulando os órgãos, os agentes, as entidades administrativas e as relações entre os particulares. Professor, deixa eu entender uma coisa. Eu já ouvi dizer que é assim, o que não está escrito é permitido. Não é isso, professor? No direito administrativo, não. Só vale o que está escrito. Então, se não tiver escrito, não necessariamente é permitido. Percebem a diferença? Porque as pessoas falam assim, não, então, como não está disciplinado, então eu posso fazer o que quiser. Para o direito administrativo, não. Tudo tem que estar discricionado, seja um regulamento, seja um decreto, seja uma medida provisória, tudo tem que estar no ordenamento. Buscando, sobretudo, presta atenção aqui, galera que está dormindo. Atenção, está dormindo, tem que acordar. Vamos lá. Qual é a supremacia do direito público? A coletividade. A coletividade, o interesse público, ele prevalece sobre a questão individual, no escopo do direito público. Agora, existem princípios, lá na frente nós vamos ver, tá, gente? Muita calma, eu estou só dando uma aula introdutória, que eles são pétreos, ou seja, são os princípios constitucionais, que mesmo o direito público ele não pode feri-los, tá? Então, ainda que haja supremacia do coletivo e do interesse público, a gente tem alguns preceitos constitucionais que resguardam os indivíduos, tá bom? Então, de novo, começando, devagar, vamos lá. Matéria, direito administrativo. O que ela regula? Em especial, um ramo do direito público aplicado à administração.
que vai estar voltada a agentes, entidades e relações particulares. Quando nós falamos em relações particulares, nós podemos estar falando, inclusive, processos licitatórios, tá? Que licitações a gente vai ver. Ele vai compatibilizar principalmente o interesse, a supremacia do interesse público, coletivo, tá? Em detrimento do Estado. Quem é o organizador desse processo? O Estado, o governo. Tá? O Estado é o detentor dessa supremacia. E ele vai regular os princípios e poderes e deveres desses mecanismos. Ponto. Continuando. Nesse cenário, eu falei para vocês que existe uma objetificação. Que objeto é esse? É justamente regular, organizar, moldar o Estado, em especial a administração. Tá? A gente precisa de um Estado, nesse caso, weberiano. A gente estudou isso um pouco lá em ciência política. Que Estado weberiano é esse? A burocracia, onde existe uma estrutura de Estado hierarquizada e regulada por leis. Tá? Então, nesse cenário, o objeto é a administração do Estado, que compreende agentes públicos, serviços públicos e bens públicos. Professor, já vou sair dessa aula sabendo o que é um agente público, o que é um serviço público e um bem público? Calma, ainda não. Essa aula é apenas uma aula introdutória. Então, nós estamos falando um conjunto de elementos que compõem essas perspectivas do direito administrativo. Tá? E aí, o que pode abarcar ou abranger essas questões? Primeiro, o poder administrativo, licitação, contrato, responsabilidade civil do Estado e suas formas de controle. Lá na frente, de novo, eu estou dando spoilers de um filme que vocês vão ver ao longo desse semestre, que é um aprofundamento dos poderes do Estado. E um dos poderes do Estado é o poder de polícia. Mas não confundam, atenção, vou falar bem devagar, não confundir o poder de polícia de Estado enquanto poder de aparato repressor de crime policial, que é diferente. Nós vamos ter uma aula que nós vamos entender o que é o poder de polícia do Estado, tá? E o Estado, ele vai exercer toda essa função administrativa regulamentada no direito através da sua organização do executivo, tá? E aplicada, obviamente, aos demais poderes, que é o legislativo e o judiciário. Isso é o que nós chamamos de tripartização dos poderes. Parou, começou de novo. Professor, de que nós estamos falando? Da disciplina direito administrativo. De novo, um ramo do direito público aplicado ao Estado, à sua organização, na qual ele abarca agentes públicos, serviços públicos e bens públicos. E ele tem como escopo o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, tá? Isso tipifica as suas questões. Ponto. Professor, me dá um exemplo aí para eu entender essa questão do direito administrativo. O Estado, se ele for fazer um processo seletivo, o Estado, ele precisa ter um regulador, regras, que definem quem pode entrar, como pode entrar, e a isso nós chamamos de edital. O edital é um instrumento utilizado pelo Estado para fazer seleções, seja seleções de aquisição de bens e serviços, seja para selecionar pessoas para cargos. Então, esse é um exemplo do direito administrativo. O edital ele tem que estar regulado, ele tem que ter transparência, ele tem que ter impessoalidade. Então, todos esses aspectos é um exemplo dessa materialização do direito administrativo. Parou? Continuando. Acabei, por coincidência, de falar dos campos de aplicação. Então, nós aplicamos o direito administrativo de forma direta na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios.
A primeira questão que vocês têm que saber, gente, atenção é o seguinte. Quando nós falamos em responsabilidade do Estado, nós estamos falando em um Estado que ele é federado, um Estado que ele tem seus entes e que tem seus municípios. E as políticas públicas, elas se dão nessa esfera. E aí, esses estados, eles que são partícipes da União, eles são também responsáveis por essa aplicabilidade. Um exemplo, o processo de educação. A educação, ela tem na esfera da federação, ela tem na esfera estadual e ela tem na esfera municipal. Tá? Então, e isso a administração pública, através do direito, ele demonstra essa perspectiva de capilaridade. E a administração indireta? Então, de novo, antes de eu entrar na indireta, deixa eu voltar de novo. Concilia, a gente toda vai querer. Oi. Dúvidas? Dúvidas? É porque eu não enxergo vocês, tá, gente? Por isso que eu pergunto. Eu só enxergo o slide quando eu estou dando a aula. Dúvidas? Tudo bem, professor. Foi uma aluna que eu acho que o áudio dela abriu, mas ela já fechou. Vamos lá, pessoal. Então, volta. Obrigado, professor Danilo. Então, olha só, falou em administração direta, nós vamos falar de administração. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Beleza? Administração indireta, autarquias. Professor, o que é autarquia? Calma. Lá na frente a gente vê. Fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Ah, eu já quero saber o que é uma sociedade de economia mista. Você vai ter que ver o próximo capítulo da novela. Eu não vou dar spoiler agora. Então, se não eu já dou spoiler, você não assiste o próximo capítulo da novela. E aí, nós temos administração direta e indireta, mas nós também temos agentes públicos que estão vinculados a procedimentos, serviços, contratos e demais relações administrativas, as quais muitos de vocês convivem cotidianamente, inclusive já são agentes públicos, e que são regulados por um estatuto, seja ele um estatuto federal ou um estatuto estadual, e que vai preconizar o modo que vocês vão agir dentro desse serviço público. Se houver alguma intercorrência ou algum momento de desvio de finalidade, vocês, enquanto agentes públicos, responderão na esfera administrativa, esfera penal e, possivelmente, na esfera civil. Vai depender do nível de desvio que foi feito. Quando que eu vou saber disso? Lá na frente. Tem um capítulo que a gente vai falar em crimes contra a administração pública. E aí, mais um capítulo da novela para vocês assistirem. Pensando isso, né, a administração, ela regula tanto os agentes públicos, como também situações particulares, que é o caso, como eu falei para vocês, licitações. Uma empresa particular, ela pode participar de um processo licitatório de uma determinada, de um determinado fornecimento de materiais ou serviços, mas que atenda ao interesse público. Eles vão participar de todo o ritual da licitação, pregão, entrega de carta, e depois, se eles atenderem os requisitos, o menor preço, as melhores condições, será vinculado, se assim o fizer. E são pessoas que não são agentes públicos, são empresas particulares, tá? Ponto. De novo, o que a gente falou até agora? Vamos lá, rapidinho, voltando atrás. Conceito e noção introdutória, falamos do objeto do direito administrativo, falamos do campo de aplicação. Avançando, sujeitos nas relações administrativas. Então, o que é um sujeito da relação administrativa? O sujeito é aquele que exerce competências, direitos e prerrogativas na relação administrativa. É o que nós chamamos de sujeito ativo, o funcionário público. Vocês já devem ter escutado, em algum momento, corrupção ativa e corrupção passiva.
Então, o sujeito ativo é aquele que está imbuído da competência pública. Então, pensar isso é um sujeito ativo, o servidor público. Sujeito passivo, aquele que sobre quem recai os deveres e obrigações e efeitos da atuação. Tá? Então, o indivíduo que está no processo e que tem a tutela de um determinado documento, alguma coisa, ele pode ser o sujeito passivo. Por isso que eu disse a vocês, e aí fiquem muito tranquilos que depois a gente vai retomar isso de novo, tá? Por isso que, quando existe situações de corrupção, pode ser corrupção ativa ou corrupção passiva, tá? E que, de fato, acaba recaindo sobre a questão da administração pública, a apuração dos fatos, tá? Uma das questões que a gente tem muito hoje é a chamada improbidade administrativa, tá? Improbidade administrativa, que vai ser, de novo, em crimes contra a administração que a gente vai falar. Tá, e aí a gente pensa o seguinte, a administração pública, ela pode ter várias questões jurídicas a serem analisadas, entre as quais questões particulares, que são pessoas físicas ou jurídicas, que podem integrar as relações administrativas. Lembra que eu acabei de falar da empresa? Uma empresa fornecedora de serviços de transporte, de ônibus. Pode essa empresa não pertencer ao Estado, só que ela é uma pessoa jurídica, uma PJ, pessoa jurídica, que integra as relações administrativas. Por quê? Porque ela vai estar a serviço do Estado, da administração pública. Outro exemplo, professor, por exemplo, empresas que prestam serviços de terceirizados, seja na área de limpeza, seja na área de prestação de alimentação, tá? Então, todas essas empresas, elas são particulares, mas estão vinculadas à administração pública. Porque a administração pública, ela tem um limitador até para a sua organicidade. Então, a partir disso, ela precisa contar também com empresas que não são, com pessoas jurídicas que não são agentes públicos. E aí, esses, mesmo sendo pessoas jurídicas e não agentes públicos, eles estão dentro de um ambiente da administração pública. E, como tal, também tem que responder às demandas do Estado e das pessoas que procuram, dos cidadãos que procuram, tá? Então, a gente falou da PJ. Além deles, qual outro tipo de relação que existe? Dos próprios agentes públicos, né? Que são pessoas que estão vinculados por competências legais atribuídas à sua condição. E aí, gente, tem um detalhe. Professor, agente público é só o que é concursado estável? Não. Agente público é todo aquele sujeito que está imbuído na função pública. Ele pode não ser concursado, ele pode ser um contratado. No entanto, ele está na categoria de agente público, porque ele representa o serviço público e o Estado. Nesse cenário, ele também está vinculado a uma questão de responder administrativa, tanto por atos que ele cometa de forma correta, quanto os que ele não cometa de forma correta, os incorretos, tá? Então, temos que tirar da cabeça a ideia de que agente público é somente, tão somente aquele concursado, aquele que já passou pelo estágio probatório, aquele que já conseguiu estabilidade. Não, tá? Aquele que está em regime de contrato, aquele que está prestando um serviço, é um agente público, tá? Nesse sentido, a gente entende pessoas jurídicas de direito público. Primeiro... Professor, como o senhor não consegue ver as mensagens, um colega perguntou aí se o estagiário também é agente público. Vamos lá, boa pergunta. Quem falou comigo? É chato porque eu não vejo vocês. Quem falou comigo?
Foi eu que falei, mas quem perguntou, foi a Ludmila que falou, mas foi o Ivonagno que perguntou. Tá, Foi então eu, vamos lá. professor Sérgio. Boa pergunta, Ivanagno. Obrigado pela sua pergunta. O estagiário, ele tem um disciplinamento, um ordenamento que categoriza ele como estágio. Ele está em processo de aprendizado. Então, ele não se configura como um agente público. Porém, aquele que é responsável pelo estagiário, aquele que é o... Eu vou chamar de tutor, tá? Aquele que é o supervisor, pronto, tira a palavra tutor. Aquele que é o supervisor do estagiário, esse é o agente público. O estagiário não é um agente público. O estagiário, ele é um estudante, da sua maioria, que está em processo de aprendizado, aprimoramento dos seus conhecimentos. E ele tem um disciplinamento, uma lei que respalda o estagiário. Óbvio. Tanto é que existe um limitador para algumas ações do estagiário. Ele não pode assinar determinados documentos, ele não pode validar determinados documentos, justamente pela natureza da característica dele ser um estagiário. Esclareci, Wagner? Sim, professor, esclarecido. Obrigado. Obrigado você pela pergunta. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar, não tem problema não. Esse é... Professor Danilo, se você quiser fazer alguma ponderação enquanto eu bebo uma aguinha. Professor, eu acabei de colocar no nosso chat a lei de estágio, para que os alunos que tiverem dúvida ou curiosidade tenham acesso a ela. Perfeito. É a lei 11.788. Perfeito. Então, pessoal, mas foi muito boa pergunta, tá? Pode cair num concurso público. Estagiário é considerado um agente público. Falso ou verdadeiro? Falso. Ele não é considerado um agente público, tá? Então, essa foi uma boa pergunta, uma pergunta interessante. E aí, nesse cenário... Professor, só para completar, porque eu acho que pode ser também uma pergunta do Ivonagno, se o estagiário, mesmo não sendo servidor público, estrito sensu falando, né, se ele pode ser responsabilizado por algum ato de improbidade. E aí isso cabe à jurisprudência, que não é o objeto da nossa disciplina, né? Mas o Superior Tribunal de Justiça tem dito que, dependendo da situação, se houver dolo ou culpa, o estagiário eventualmente pode ser, dependendo do caso concreto, responsabilizado por crimes de improbidade administrativa. Perfeita a ponderação do professor Danilo. Até porque, gente, vamos dizer o seguinte, lembra que eu acabei de falar que o estagiário não pode assinar determinados documentos, tal. Imagina uma informação sigilosa e é vazada pelo estagiário. Essa informação que é sigilosa e foi vazada, ele não pode se locupletar da categoria dele de estagiário e dizer assim, não, eu não vou ser penalizado, e vazar a informação. Ele vai responder, como disse o professor Danilo, justamente pelo ato de ter cometido um crime de violação de documento público, muitas vezes. Esclareceu, turma? Acho que sim. Silêncio fala. Então, vamos lá. São entidades dotadas de personalidade jurídica próprias submetidas a regime jurídico de direito público. Isso é uma PJ, pessoa de direito público. Direito público, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e demais. Tá? E aí, o que a gente tem? Gente, quando começarmos a estudar a questão do direito público, do direito administrativo, vocês vão ver o seguinte, que a regulamentação, por exemplo, qual é a lei que regulamenta o serviço público dos servidores públicos, o estatuto? É a Lei 8.112. No caso dos estados, vai depender de cada estado. Cada estado vai ter o seu estatuto regulador do servidor, assim como o Distrito Federal e os municípios. Então, a lei que você estará vinculado, ela corresponde justamente ao direito público ao qual você faz parte. E aí nós temos algumas questões que também elas perpassam pelo direito público, que é justamente, olha que coisa legal, o direito internacional. Quando
os estudantes, olha só, fazem um curso superior em outro país, tá? Esse diploma dele tem que ser validado ou convalidado no Brasil. Eu estou falando em termos de ele foi para outro local. E aí ele tem que passar por todo um trâmite administrativo para que seja reconhecido e esse diploma tenha validade em território nacional. Não é só lá, eu fiz determinado curso, independente de onde seja, tá, gente? O pessoal fala, tá bom, esse é o Paraguai. Você pode fazer uma faculdade em Cambridge. Esse mesmo diploma de Cambridge, de Harvard, você vai ter que convalidá-lo no Brasil. Senão ele não tem validade. Nossa, professor, a pessoa estudou lá em Harvard, ele não vai... Se o documento não for válido no Brasil, não adiantou de nada. Então, por isso que há uma proximidade entre o direito administrativo e a questão do direito internacional. E aí, gente, algumas questões são frequentes na própria questão do direito público, que é a lei, a finalidade, as competências, os controles públicos, tudo isso está envolto nessas perspectivas do direito que a gente trabalha, principalmente o direito administrativo, que é essa personalidade do ramo do direito público que eu falei para vocês. Bom, pensar em direito administrativo também é pensar em direito público junto com o direito privado. Direito público predomina a finalidade pública, isso eu já falei para vocês, supremacia da coletividade, tá? Direito privado é a autonomia jurídica dos indivíduos. Entidades públicas, sujeitos aos seus próprios regimes jurídicos administrativos. O que é um regime jurídico administrativo? É o que eu acabei de falar para vocês, por exemplo, estatuto, né? Entidades privadas da administração indireta estão sujeitas aos princípios como legalidade. Aí a LIMP, tá? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São princípios corolários da administração pública. De novo, devagar e com muita calma. Princípios corolários da administração pública. LIMP. Isso é uma técnica mnemônica para decorar. LIMP. L-I-M-P-E. LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Que também está preconizado no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Tá? Então, a Constituição Federal, ele traz essa ideia da administração pública. Tá? Então, muito disso a gente tem que estar observando. E aí tem um negócio muito legal. O professor Danilo falou, e eu achei muito legal, obrigado, professor Danilo, quando você fala assim, a gente tem que averiguar o caso concreto. O que é o caso concreto? Gente, a administração pública, ela tem que ser provocada. A administração pública, por exemplo, existe determinada situação que é pedir um determinado auxílio. Ela só vai agir por provocação. E aí vai analisar se aquela pessoa ela preenche os requisitos. Por isso é que tem que analisar a partir de uma situação concreta. Não há hipótese para o direito administrativo. Tá? Ele vai ver todos os requisitos, todas as situações. Por isso é que, olha que coisa legal. Vou dar um exemplo para vocês entenderem na prática como é que é isso. Recentemente, a Unitins, ano passado, tá? Ela fez o edital do vestibular, tudo muito lindo, perfeito. E aí, esse edital não contemplava cotas para quilombolas, tá? Contemplava para pretos, pardos, mas não contemplava para quilombolas. Diante disso, o que foi acontecer? Situação concreta. Eles foram provocados a rever o edital para que fosse também colocado dentro dessas situações de cotas a questão quilombola. E aí, obviamente, teve toda uma discussão, teve uma perspectiva de análise, e aí foi depois de uma situação também do próprio Ministério Público, revista essa situação e feito um ajustamento do próprio edital. Mas era uma situação concreta, que foi justamente colocado o sistema de cotas para quilombolas dentro de um edital que não era contemplado. Avançando,
Fontes do direito administrativo. Então, a gente está num processo que a gente está imaginando de onde que vem a estrutura de nutrição, de alimentação desse direito administrativo. Primeiro, a carta que sustenta toda a nossa lei, todos os nossos arcabouços jurídicos, a Constituição Federal, tá? Então, eu já dei um dos artigos que preconiza o direito administrativo, artigo 37 da Constituição Federal do Brasil. Além disso, leis, regulamentos, atos normativos, um pouco de jurisprudência. Nós não vamos entrar muito em jurisprudência, porque aqui não é um curso de direito. Doutrina, também não vamos entrar muito, porque não é um curso de direito. E princípios gerais do próprio direito. Onde que a gente para aqui? No regulamento, atos normativos, leis e Constituição Federal. Professor, mas se tiver uma doutrina, ela é também escopo, tá? Então, e aí, isso é que vai nortear nossas esferas. Pensando nisso, a gente pensa a importância da administração pública dentro desse direito administrativo. Primeiro, ele vai distribuir as competências, ele vai definir os limites e condições do poder administrativo, vai proteger o direito dos cidadãos, lembrando que a supremacia do coletivo é que prevalece. E aí, lá na frente, quem quiser anotar, depois a gente vai falar sobre isso, tá? Anota no negócio, depois me pergunta. Reserva do possível. Anota essa palavra, reserva do possível. Depois, lá na frente, nós vamos perguntar de novo o que é a tal da reserva do possível. E a prestação de serviços e execução das políticas públicas. Isso tudo, ele é fiscalizado. Olha só, gente, existem os órgãos de controle da administração pública. Tribunal de Contas, Controladoria Geral do Estado, todos esses órgãos verificam se está em consonância, tá? Se isso se aplica e há segurança jurídica para que isso seja feito. Por exemplo, agora, nesse exato momento, nós estamos vivenciando o que nós chamamos de defeso eleitoral. O que é isso? Significa que a administração pública ela tem que ser cuidadosa com os atos que ela for fazer, uma vez que não transpareça favorecimento diante de um quadro político. Então, não pode inaugurar obra, não pode ter determinadas coisas. Por quê? Porque isso acarretaria favorecimento de X ou Y candidatura. Então, é por isso que há uma limitação, vedações em período eleitoral. Quem fiscaliza? Quem fiscaliza são os órgãos de controle e também o Tribunal Regional Eleitoral. Fechando a aula. Falamos muito, hein, povo? Vamos fazer uma reflexão final? Direito administrativo. Ele regula a função administrativa. Relações decorrentes de atuação do Estado. Seu objeto, sujeitos, aplicação e todas as atividades dentro da administração pública. Natureza, jurídica, regime jurídico. Fontes, Constituição, leis, decretos e normas. Pergunta para vocês. Como é que a gente concilia o interesse público com a proteção dos direitos individuais na atuação administrativa? Eu falei isso hoje na aula. Supremacia do coletivo, mas também a defesa do direito individual. Como é que a gente faz isso? À luz de quê? Como é que a gente faz para não ultrapassar e, ao mesmo tempo, conciliar? Eu falei isso na aula. Então, fica essa reflexão para vocês. Esse é o primeiro movimento, esse é o primeiro entendimento, é uma disciplina muito bacana, vocês vão ter dúvidas, tem um texto lá que já vai ajudar vocês bastante, tem uma atividade, tem esses slides, eu botei um videozinho curtinho para vocês assistirem, é a introdução. Lembrando, gente, que vocês não estão fazendo curso de direito, tá? Mas eu vou cobrar para vocês questões da ENAD, modelo ENAD, tá? Então, aqui a gente dá uma parada, tá? A gente dá uma parada aqui, deixa eu fechar aqui esses slides, voltar para parar a apresentação e verificar com vocês se tem dúvidas. Vamos lá? Dúvidas? E eu vou beber água.
Dúvidas? Tem uma pergunta no chat que não foi respondida. Fala para mim, Ludmila, qual que é? Eu não sei qual que foi. Ela perguntou: o Estatuto do Estado é baseado na Lei 812, que é federal? Quando o senhor estava falando do Estatuto do Estado. Ah, tá. Obrigado, Ludmila. Na verdade, alguns estados, eles começam a usar como referência, né, a Lei 8.112, na verdade, que é a Lei dos Servidores Federais. Há uma modulação, porque cada estado tem a sua característica. Então, por exemplo, o estado do Tocantins ele é um dos estados mais novos. Então, o Estatuto do Servidor aqui, ele tem as suas características. E aí vai fazendo algumas modulações. Obviamente, é igual edital. Edital, se a gente não cria do nada. Você pega um edital que mais ou menos tem um parâmetro e vai adequando ele. Tá? Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Tá, gente? Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Você pega um edital que tenha mais ou menos um aparecido. Por exemplo, quais são os tipos de punição para servidor? Advertência, suspensão e demissão. Você tem lá no 8.112. Você vai ter um capítulo na lei do Estado que também vai ser igual. Só não vai ser o mesmo número. Então, por quê? Porque pressupõe que você vai ter um processo administrativo disciplinar onde será garantido a ampla defesa e o contraditório que o servidor vai se defender. Ao final disso, ou ele vai ser advertido, ou ele vai ser suspenso, ou ele vai ser demitido. E isso, lá na 8.112 tem, e na lei do Estado também tem. E na lei do município também tem, só que não com o mesmo número. Esclarecido quem me perguntou? Professor Danilo, quer fazer alguma ponderação? É importante essa pergunta da Gildete, né, e da fala do professor, porque tem alguns institutos, como, por exemplo, o lapso temporal da prescrição para improbidade, né, que ela se torna um instrumento obrigatório. A União constrói leis gerais, conforme vocês estudaram lá em Direito Constitucional, nas competências previstas no artigo 24 da Constituição, e as demais unidades da federação, nesse caso, os estados e o Distrito Federal, eles vão exercer o que a gente chama competência suplementar, mas como muito bem indicou o professor Sérgio, essa competência suplementar, ela não é ilimitada, ela tem um limite, e esse limite é a própria Constituição Federal e também a legislação federal das normas, na parte das normas gerais. Eu vou dar um agora de professor Raimundo. Quem assistiu a escolinha do professor Raimundo é mais... Ô, garoto bom, eu queria ter um filho desse jeito, rapaz. Eu queria ter um filho assim. Esse menino é nota 10, eu queria ter assim. Brincadeiras à parte, gente. É porque a gente tenta fazer a aula ficar leve mesmo. Essa é a ideia. Vocês estão cansados, vocês chegaram do trabalho, vocês estão... Mas é isso, nós vamos levar essa disciplina com leveza. Professor Danilo, você é 10, cara. Eu queria ter um filho desse jeito. Gente, mais alguma pergunta? Professor, Bonagno, só uma dúvida. Essa questão que você citou sobre a reserva do possível, seria a falta de política pública devido à falta de recurso público, alguma coisa do sentido? Bonagno, perfeita pergunta, mas o tio Sérgio, o professor Sérgio disse, assista o capítulo da próxima novela que você vai saber o que é reserva do possível. Se eu falar agora, perde a graça. Fiquei curioso, pessoal, para saber sobre a reserva do possível. Por isso, assistir a próxima aula, o que é a reserva do possível. Se eu contar agora, você perde a graça, é spoiler. Não, mas eu vou contar depois, eu prometo. Mas você vai saber o que é a reserva do possível. E é importante vocês saberem, tá? Porque vocês vão ser gestores. Vocês vão ser gestores e precisam saber dessa ideia quando for responder, principalmente, uma demanda que vai chegar na secretaria de vocês. Gente, Vanagro, desculpa eu não te responder agora. Não é na maldade, não, mas é porque eu quero que você assista a próxima. Professor, a Clarinda colocou assim, professor Sérgio, se ministrar uma disciplina em grego, fica leve. Obrigado, Clarinda, muita gentileza. Gente, pastor Valdir, o senhor quer falar alguma coisa?
Não, só tô aprendendo mesmo em ouvir. Ouvindo mais, a gente vai aprendendo mais. Bom demais. Gente, vou parar a gravação aqui. Quero agradecer a todos e todas. É isso. Eu tenho o privilégio de ter um doutor em Direito nessa disciplina, tá, gente? E agradecer a cada um que ficou até na aula. Vai lá depois, vê a atividade, faça a leitura e, ao mesmo tempo, estamos à disposição. Tá bom, gente? Eu vou parar a gravação agora. Muito obrigado. Professores e professor Danilo, agradeço mais uma vez. E é isso, gente. Não sei se o professor quer falar mais alguma coisa. Só para lembrar que temos atividade no sistema com prazo até dia 23 de agosto. Dê uma olhadinha lá. O professor Danilo só vai colocar link de